Estamos de volta, um forte abraço para Ângela Fernandes, lá do Feitosa, Abel, um abraço também para ele, o pessoal do Graciliano Ramos, também tem muita gente que assiste o nosso programa naquele bairro, e toda Maceió, né? Muita gente que fala bem, né, da TV Mar, e eu fico muito feliz, e que assiste a nossa programação. Um beijo para vocês, e agora vamos conversar agora com o doutor Francisco, ele que vai falar de algo que a gente pode chamar também de cultural, né? Especialmente ali na cultura chinesa, a acupuntura, ela vem ganhando cada vez mais adeptos, né, ao longo do tempo aí no Ocidente. E aqui no Brasil, obviamente, o número cresce muito de pessoas que vêm procurando esse tipo de tratamento. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo já é. A sua formação é em... Eu sou fisioterapeuta. Fisioterapeuta? Isso, fisioterapeuta ou acupunturista. Acupunturista. Isso. É acupuntura. Isso. Né? Acupuntura. A gente costuma, às vezes, pronunciar o nome de forma incorreta. Qual o momento que a gente deve procurar a acupuntura? Pronto, a acupuntura é uma palavra latim que a gente fala, é acu, que é agulha, puntura é punção. Então, a gente procura, os pacientes procuram a acupuntura sempre, hoje em dia, como último método de tratamento. Mas... Como último método, então as pessoas procuram todos os meios. Isso. Quando vê que não tem mais jeito, vai procurar um profissional da área. Mas cada vez mais estamos modificando esse pensar dos indivíduos. Então, as pessoas procuram como último método, mas já está vindo procurando como primeiro método. Então, as pessoas procuram a acupuntura para tratar seus desequilíbrios energéticos, suas dores de cabeça, entre outras patologias. Então, dores de cabeça também. Isso. A acupuntura trata a dor de cabeça também. Interessante. Aí, óbvio que... Mas a agulha ela é aplicada na cabeça mesmo? Ou em um outro ponto que tem ligação com a cabeça? Pronto. A acupuntura em si, a gente trata como medicina tradicional chinesa. A gente utiliza alguns pontos no organismo, no corpo, que serve para equilibrar aquela dor de cabeça. Então, ela visa o equilíbrio energético. Ela faz com que o organismo libere substâncias analgésicas e relaxantes musculares, como a serotonina, a dopamina, que ativam o cérebro, liberando essa substância, aliviando essas dores. Doutor, seria possível o senhor falar o percentual, né, de resultado positivo com esse tipo de tratamento, com a acupuntura? Pronto, lá no consultório a gente consegue ver um resultado muito significativo. Então o paciente chega com uma enxaqueca, com uma dor muito forte de cabeça, e uma sessão a gente consegue tirar essa dor de cabeça. Mas uma única sessão, uma única sessão a gente consegue tirar. Sendo que a acupuntura a gente visa o equilíbrio. Se a gente chega no consultório, faz a acupuntura, equilibra aquele organismo, ele ficou bom, mas quando ele sai do consultório, se ele desequilibra, tem algum aumento de estresse, algum aumento emocional mais forte, desequilibra novamente e aquela dor volta a persistir. Então, a acupuntura a gente trata no consultório, mas o paciente tem que se tratar lá de fora, na parte emocional, que leva muito esse desequilíbrio. E aí vem também, eu estou aqui imaginando que vem também a ideia de uma orientação, né? Isso. Porque aí se existe essa orientação por Isso, parte de vocês tem a orientação, também? a parte emocional e também tem a parte da alimentação. Então, um paciente que utiliza uma alimentação muito à base de frituras, tem um sono, não é controlado o sono, tem a parte da insônia. E se você não equilibra essas coisas fora, só a acupuntura não vai conseguir resolver. Então, pode falar. A cultura da gente, a cultura ocidental é bem diferente da oriental. A oriental eles utilizam a acupuntura, utilizam o Tai Chi Chuan, utilizam o yoga, utilizam outros métodos para deixar em equilíbrio. Então, a gente está tentando entrar nessa linha também oriental. Então, o paciente, ele entrou numa linha de medicamentos, né, de outros tipos de tratamentos, não resolveu o problema em um grande percentual, sou eu que estou usando esse termo, um grande percentual, a acupuntura resolve o problema. Isso, em grande percentual, isso mesmo. As pessoas procuram sempre como último causa, a luz no fim do túnel. Tiago é nosso modelo. Ele chegou com uma dor na lombar. Onde é que é aplicado essa agulha, no caso do Tiago? Ok. Um exemplo, ele chegou com uma dor na lombar. A gente primeiro vai fazer uma avaliação bem detalhada, porque a acupuntura não trata só a dor da lombar. A acupuntura trata o paciente como um todo. Então, ele tem dor na lombar, mas tem um equilíbrio, tem uma insônia, tem uma constipação, tem uma dor de cabeça. A acupuntura trata o equilíbrio. Então, a gente não tem aquele ponto específico para aquela região.
Mas tem pontos na região lombar locais que a gente utiliza também, que é perto da lombar. Tem pontos na mão, na cabeça, no pé. Isso então vai uma avaliação. Isso, aí faz uma bem avaliação. pessoal, Isso, bem onde avalia interessante. pulso, avalia língua, avalia olhos. Então a gente vê qual é o desequilíbrio que aquele paciente tem e em cima da nossa anamnese a gente vai e coloca Tá. as agulhas. Então vamos lá, ele veio com uma dor na lombar. Vamos ver Isso, aqui ele veio com a dor no lombar, assim, a grande maioria a gente utiliza alguns pontos que é na região lombar, que serve como proteção da lombar. Então aqui só como demonstração, É tudo muito. a agulha é bem pequena, é 10 vezes Isso menor. abriu agora, Abriu essa aqui, agora. né, é descartável. A agulha é descartável, a gente utiliza, já descarta. E a agulha é bem fina, ela equivale mais ou menos 10 vezes menor que uma agulha normal de injeção. Ela é muito fina e não dói. Tem alguns pontos que dão uma dorzinha, mas bem insignificante, que é um choquezinho que nada de incomodar. Então a gente já sabe os locais mais ou menos onde passa o meridiano, que são caminhos, Certo. e coloca naquela Eu região. queria que o Márcio pegasse a agulha, só um pouquinho. Consegue? Mostra aqui, ó. Acho que não E dá esse pra ver. aplicador, ele é único também? Consegue pegar, Márcio? Ah, conseguiu. Conseguiu? A gente pode utilizar tanto esse mandril que a gente fala, que é só para direcionar, aplicador. ou pode colocar sem o mandril mesmo. A gente coloca. Aí a prática, a habilidade que Então vai. é a prática que coloca. Eu coloco mais para especificar. A gente consegue colocar sem o mandril. Então a gente coloca, por exemplo, pontos da coluna, serve para dor lombar, como outras patologias emocionais, por exemplo. E através desses pontos, eu coloquei 4 agulhinhas só como exemplo. A gente pode tanto estimulá-las, como colocar alguns eletrodos, fazer uma leve estimulação para melhorar também essa dor. Fica basicamente mais ou menos 30 minutos naquela região. Você quer saber, então, o tempo de cada região é de 30 minutos. 30 minutos o efeito da acupuntura já é eficaz. Mais de uma vez por semana ou só Mas uma vez depende por de cada caso, é um caso. Então a gente tenta fazer de 2 a 3 vezes por semana a acupuntura. Pelo menos em períodos intercalados, para ter aquele equilíbrio fora, como eu falei. Equilibra dentro, tenta equilibrar fora, um dia volta para equilibrar, para chegar a um ponto de equilíbrio. Então o paciente que entra no consultório com uma dor, a dor saiu, mas fica no consultório 1 ano, 2 anos fazendo acupuntura para equilíbrio de uma outra patologia, de um outro estresse, de uma ansiedade, de uma insônia. A acupuntura já é indicada pela Organização Mundial de Saúde. Isso, a Organização Mundial de Saúde já indica a acupuntura como uma terapia alternativa, onde ela já tem listada mais de 40 patologias que podem ser tratadas por acupuntura. Mais de 40? Isso. Muita coisa, rapaz. A Organização Mundial de Saúde já colocou 40, mas a medicina tradicional chinesa já tem 300 patologias. Então, a medicina tradicional chinesa já tem 300 patologias que já são tratadas por E o acupuntura. Ministério da Saúde no Brasil também indica? Indica. Tudo onde é indicado, o Brasil já está fazendo acupuntura tem há longo tempo, já está dentro do SUS também. A acupuntura só pode ser feita pelo SUS. Certo. Ah, já tem? Já tem pelo SUS, já que sim. legal, não sabia. Não lembrava, pelo menos não lembrava que já tem pelo SUS. Olha que legal. Quais os profissionais que podem lidar com essa técnica? Pronto. Os profissionais têm que ser profissionais da área de saúde com uma especialidade em acupuntura. Então, um fisioterapeuta, um farmacêutico, um psicólogo, um médico. Então, qualquer profissional da área de saúde que tenha um curso de especialidade em acupuntura pode praticar a acupuntura. Então, vem a importância aí para você que está nos assistindo, né? Para procurar sempre um profissional qualificado, um profissional que saiba realmente o que está fazendo para que você não receba aí gato por lebre, né? E aí, realmente, isso, se você não fizer também com um profissional qualificado que saiba o que está fazendo, pode ter também alguns tipos de problemas. Isso. Porque tem que saber pelo menos onde é o ponto, se tem alguma terminação nervosa, alguma... Muito complexo. O Tiago está com dor de cabeça, está com enxaqueca. Onde é que se aplica essas agulhas? Tem outros pontos para dores de cabeça que a gente pode utilizar. As mesmas agulhas podem ser reutilizadas? Não, essa agulha aqui já descartáveis. Então, no Tiago mesmo, por exemplo, você resolveu aqui, agora vai para lá. Não pode utilizar mais? A gente, quando for colocar, a gente coloca o paciente nas agulhas, todas as agulhas. Eu coloquei como demonstração. Sim. Se ele tiver dor de cabeça, eu vou colocar outros pontos para ele ficar meia hora com todas as agulhas. Não vou tirando daqui, acabou, coloco em outra região. Ele aqui está só foi com dor de como... cabeça. Com dor de cabeça tem outros pontos, principalmente na mão, que a gente utiliza. Deixa eu
colocar aqui. Pegou, Marcos? Isso. A gente poderia colocar, a gente coloca sempre... Deixa eu pegar dessa aqui. Ou senão a gente pode levantar a mão dele, não. Vai pegar? Pode tirar e colocar de novo, não. Pode sim. Para o Márcio pegá-la. Vamos ver aí. A gente utiliza muito esse ponto que a gente trabalha com órgãos energéticos. Então, a parte de insônia, principalmente, a gente usa esse ponto que é o coração, que a gente fala, que serve para o equilíbrio energético do coração, que trata a parte da insônia. Existe alguma coisa... Oi, José. Pergunta do telespectador. Essa picadinha dói? Não dói. Não dói. Ela é indolor. Alguns pontos, a gente sente um choquezinho, que a gente fala que é o ti, que é a função da agulha. Quando bate, ela dá um choquezinho, mas sem dor. Então, a gente sabe que é tanto sem dor que os pacientes retornam ao consultório. Mas terminação nervosa mesmo, onde bate no ponto? Onde ali, bate. Para a medicina oriental, é a energia que passa naquele meridiano. Para nós, é a terminação nervosa. Doutor, eu tenho, por exemplo, e é sério mesmo, esse meu dedo aqui, eu sinto dores nele, certo? Se eu fizer isso aqui, para lá, para cá, como eu movimento muito as mãos na minha outra área, eu sinto como se fosse toda essa área aqui dolorida, principalmente quando eu faço isso aqui, Márcio. Olha como eu faço com esse dedo. Interessante, né? Mas é sério, ele sempre foi assim. Aí eu sinto uma dorzinha aqui nele. E às vezes não é uma dorzinha, é uma dor que incomoda, principalmente. Mas ele não dói normalmente, só dói quando eu faço o movimento. Exato. E às vezes eu tenho que fazer como se fosse um alongamento para sentir. Qual seria o ponto de aplicar aqui mesmo ou um outro ponto? Pronto, como eu falei, a gente não trata região específica na acupuntura, a gente trata o paciente como todo. Então, a olho nu aqui provavelmente deve ser uma tendinite de extensor de polegar. Possivelmente. De Dequerven, que é esse tendão daqui. Então, a gente utiliza pontos para diminuir a inflamação, que não necessariamente seria na mão. Na mão tem um ponto, que é o ponto de dor, que é esse daqui, o IG4, que a gente faz essa pressão, já sente a dorzinha nele. Então, a gente utiliza esse ponto como de dor, mas não para essa região, como dor generalizada. Então, a gente não vai usar especificamente nessa região a acupuntura. A gente vai fazer a avaliação, ver quais são os pontos mais específicos para aquele tratamento, sua principal queixa, e utilizar. Aqui eu posso colocar só para você sentir. Só para sentir. Sentir a agulha. Pegou aqui? Não senti, não. Pronto. Colocou a agulha. Esse ponto aqui é o IG4. Gira ele como você fez. Isso. Agora. E sentiu o choquezinho? É, Pronto. rapaz. A gente estimula a agulha para ter esse choquezinho, que é o efeito da ligação nervosa, da liberação de endorfinas, de serotoninas. Interessante, uma dorzinha interessante, como se Isso, fosse isso. no nervo mesmo assim, Isso. sabe? Isso aqui é só para uma demonstração como da aplicação. A gente em cima não vai tratar vai tratar a dor, tudo bem. Mas tem outros pontos que tratam a inflamação, como a do fígado. A gente utiliza ponto do pé para tratar uma tendinite na mão. Tem inflamação no fígado, vocês Então, também? o fígado é o órgão energético responsável pelos tendões. Aí a gente usa pontos do fígado, que é o meridiano, que é o caminhozinho que passa pelo corpo. Mas isso é um assunto mais complexo pela medicina oriental, a gente tenta entrar no ocidental. Se a gente virar para oriental, a gente se banana, a gente não consegue. Pois é, tá aí Mais alguma pergunta, José? O senhor trouxe mais alguns equipamentos? Não. Não, eu trouxe a ventosa, que eu já demonstrei na vez passada, aqui quando eu vi no... Mas eu não vi. Pronto, a ventosa também, a gente faz um tratamento também com elas, para ativar alguns pontos, estimular algumas regiões. Ele já utilizou com o Tiago uma vez aqui, e um exemplo, se ele vinha ter uma parte de insônia, a gente pode colocar pontos, como falei, do coração, que também é na região dorsal. Então, dói, Tiago? Dói? Tiago tá nem ouvindo. Então, a gente consegue fazer a ventosa terapia em regiões da coluna, por exemplo, que serve para aliviar as dores mais ocidental. E a gente utiliza também a ventosa com um pontador que serve com a função da agulha. Então, um exemplo, tem esse ponto daqui, vou retirar, eu venho com a ventosa e pressiono, e isso aqui vai pressionar o ponto da acupuntura também.
Então, o paciente que tem A medo... função da agulha. Isso, o paciente que tem medo de agulha, que tem trauma de agulha, a gente usa outros métodos para o paciente não correr do tratamento. Pelo menos aqui, vamos sim. Pelo menos aqui, não sentir dor. Não é como... Porque, por exemplo, eu fico esperando aquela dor quando a gente vai fazer aquele exame de sangue. De sangue, é. Né? Aquela pistolinha vai... Tá, aquilo não é cômodo, eu prefiro tomar um comprimido, que eu não gosto também. Mas aqui não senti nada, mas quando o senhor fez o movimento, eu senti uma dorzinha nervosa, coisa bem sutil. E eu vou lhe dizer uma coisa, gostosa, agradável. As pessoas sentem, às vezes, flutuar, sair do corpo, se relaxam bastante, porque tem a liberação de serotonina, que é um neurotransmissor do cérebro que libera, então você fica relaxando. Bom, gente, eu não vou nem perguntar, porque os profissionais da área da saúde não gostam, até porque, por uma questão de recomendação dos conselhos, né, falar de preços. Mas o senhor pode deixar aqui o endereço. Já colocou aí, José, o endereço dele? Ah, já colocou o contato, né? Mas pode falar, por favor, doutor. Ok, o consultório fica lá no Farol, que é na clínica Terapie, no telefone 3241-8293, ele vai colocar aí abaixo. E qualquer dúvida, também tem o Instagram, Terapie Fisioterapia, que estamos lá disponível para qualquer dúvida. Aí eu fiz uma pergunta, mas não lembro se o senhor ter respondido. Existe alguma contraindicação, algum tipo de doença que a pessoa tem, que ele não pode fazer alguma acupuntura? Não, a acupuntura não tem nenhuma contraindicação. Nenhuma contraindicação. As únicas contraindicações que tem são alguns pontos em alguns casos, por isso tem que ter um profissional especializado. Então, uma paciente grávida tem alguns pontos que são abortivos, então você não pode colocar naqueles pontos que pode aumentar a contração uterina. Então, um profissional especializado na área tem que ser bem indicado. Aí, mais uma vez, a gente lembra que tem que ser feito com um profissional qualificado, um profissional que conheça realmente do que está fazendo. Lhe desejo muito sucesso e que o senhor possa levar muitos bons resultados, né, para os seus pacientes. Ok. Muito obrigado. Certo, tá? Eu que agradeço, viu, doutor? Muito Vamos obrigado. tirar a agulhinha, né? Tira a agulha. Eu gostei tanto que ela ia ficar aqui, viu? Gente, então, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. E aí, qualquer coisa, entre em contato com o doutor Francisco e com certeza você vai ter aí uma boa parte dos problemas de dores resolvidos. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã no mesmo horário. Não esqueça da reprise, de 11h30 da noite, vai ter uma reprise do programa e você pode indicar para os seus colegas, seus amigos. E também não esqueça que pode assistir pelo maior portal de notícias de Alagoas, gazetaweb.com. Tchau, tchau.